Olha só, eu reservei aqui uma rede neural simples de entender, é um classificador, e eu vou utilizar aqui três categorias de classificação de flores. Tinha vários dados, tamanho da pétala, tinha várias coisas, mas vou executar aqui. Eu vou passar o link para vocês darem uma olhada, porque está bem explicado o que é que eu estou fazendo em cada parte desses meus códigos aqui em Python. Mas vamos lá. As primeiras linhas são de importação, então eu importo aqui essa biblioteca, eu importo essa outra. Ela tem várias coisas interessantes para serem usadas. O NumPy é para eu processar arrays. Aqui eu carrego uma rede neural, o nome dela é MLP Classifier. Na verdade, se eu buscar aqui ela na internet, você vai ver que ela tem um site de documentação que ela explica. Tem aqui os vários parâmetros que podem ser utilizados, podem ser editados. A ativação, tem essas ativações aqui, acho que eu estou usando a logística. Tem o solver, várias outras aqui que, de acordo com a minha aplicação, eu posso ir lá e trocar o parâmetro, modificar o valor e ir tentando entender qual é a melhor opção que eu vou ter para os meus resultados serem otimizados. Então você vê, a documentação desse algoritmo está na internet e a gente pode ter várias, tem exemplos também, acho que se desse, ó, tem exemplos aqui de como utilizar, enfim, tá tudo prontinho, a gente já pode utilizar ele, que é bem rápido e fácil. Eu vou precisar ter pesos para poder essa rede neural, quando rodar, ela multiplicar os valores pelos valores dos pesos. Utilizar o dataset lá é um padrão esse de flores, mas vamos seguir adiante. Ele está fazendo o carregamento que eu preciso e eu vou gerar aqui números de 0 a 150, na verdade de 0 a 149, são 150 números aqui. Vou fazer uma aleatoriedade aqui, fazer um random aqui nesses valores dessa variável que eu criei, esses 150 números. Preciso dividir sempre assim, dividir entre dados de teste e dados de treino. Então eu estou dividindo o meu x-teste, x-train, vou ter o alvo, né, que eu vou querer como resultado depois para testar no meu y. E aqui é a implementação do classificador, do que eu vou utilizar, que é aqueles exemplos, esse MLP Classifier, que é bem simples e tem vários parâmetros. É muito poderoso ele, muito interessante. E tá aqui os parâmetros que eu utilizei. Vou utilizar 3 camadas, tem a taxa de aprendizado, estou botando ela bem baixinha. A ativação é a logística, é o pontapé inicial, na verdade. A ativação é como que dá o primeiro empurrão para a rede neural começar, o máximo de iterações. Eu explico aqui o que cada um desses dados aqui faz. E eu estou pegando isso justamente da documentação. Estou pegando e explicando aqui mais esmiuçado. Mas procurando na internet vocês vão encontrar outras coisas desse algoritmo que ele vai funcionar. O que é que ele tem lá para funcionar. Aqui eu dou o fit. O fit basicamente é botar os meus dados para treinar. Então aqui o fit é dizer, ó, vou começar a treinar minha rede. Vou fazer a predição aqui. Eu não estou exibindo nada. Na verdade isso aqui é tudo rodando em background. Então eu vou rodar isso aqui. Quando eu rodar, terminou de rodar, ele não exibiu nada, mas agora eu vou exibir o resultado do que ele colocou na variável ypred, que é a predição minha dos dados de teste. Na verdade, veja só, lá em cima eu escolhi 3 categorias, então ele gera aqui a quantidade de linhas do ypred, que vai ter, acho que é 50 linhas do que eu coloquei. Eu acho que eu separei isso do x-teste. O x-teste tem isso, pronto, aqui ó, de 100 até o final. Esses 2 pontos aqui está dizendo que eu estou pegando todos os dados a partir de 100 até o 149, já que eu fiz de 0 a 149. Então ele vai jogar isso aqui, vai fazer a predição, e o que ele obtém como predição, ele tem aqui ó, 3 valores possíveis para minhas 3 categorias que eu estou pensando lá em cima, que foi o que eu coloquei para eu conseguir rodar isso rapidamente. Não vou pegar muitos dados nisso não. Então ele fez a predição. Eu vou utilizar aqui a acurácia para eu ver como que está o comportamento desse resultado aqui. Ele vai pegar os melhores valores de cada linha e vai fazer o cálculo da acurácia para mim. Já tem um algoritmo prontinho do próprio sklearn metric. Se colocar aqui ó, o accuracy score, se colocar aqui no Google, você vai também ter uma documentação e variações de implementação
dessa métrica aqui. Na internet a gente encontra aqui, deixa ele carregar, ó. Tem várias maneiras de carregar e de testar variações para utilizar a acurácia. Eu posso fazer uma acurácia diferente com outros parâmetros que eu escolher para rodar. Eu estou escolhendo esse, então eu vou rodar aqui, eu vou pegar essa predição aqui que eu estou fazendo e vou rodar a acurácia em cima dela, do YPRED. Ó, veja que eu estou aqui com 28%, é muito baixo 28%, mas já rodou a rede neural, já pegou a predição aqui que eu tinha feito anteriormente aqui no YPRED, e eu vou, como esses dados aqui, eles estão bem, de certa forma, diferentes. Se a gente olhar o que ele usou para treinar, eu dou uma explicação aqui rápida também, mas se a gente usar o que ele usou, se a gente visualizar o que ele usou para treinar, a gente vai ver aqui uma variação de dados que aqui é 5, nessa outra linha é 2, nessa outra linha aqui é 6, numa outra linha é 1. Veja que são a forma que ele treinou. Então ele tem aqui dados meio, uma variação grande. Uma proposta que eu faço aqui é de fazer uma normalização. Então eu vou voltar lá em cima, nessas linhas aqui, porque eu vou carregar uma normalização aqui, que é o scaler. Geralmente todo mundo usa o scaler mesmo, e é o que todo mundo tem variações. Deixa eu botar aqui Standard Scaler. Ele também vai ter uma documentação e vai ter as maneiras dessas variações que eu posso utilizar e implementar várias coisas que eu posso variar e ter entre a normalização entre 0 e 1, ou como é a normalização entre -1 e 1, ou eu fazer algo personalizado. Tem aqui, ó, exemplos. Enfim, se colocar na internet a gente encontra. E aí eu vou dar o fit nos dados antes de fazer o meu handle dos valores, só para eu ter os valores que eu vou botar no teste. Quando eu dividir treino aqui nessa sequência de cima para baixo, eu colocando aqui de forma antecipada, eu já vou fazer esse fit dentro de um scaler que eu escolhi aqui. Ele já vai rodar para mim. Pronto, ele já fez aqui para mim o que eu precisava. O meu YPRED já está, ó, entre 0, eu acho que é 0 e 1, deve ser. Mas ele já está dando aqui um pred melhorzinho. Eu vou rodar essa outra linha e você vai ver que a acurácia, ó, já mexeu aqui para 86. Por quê? Porque eu mexi num parâmetro de normalização. Poderia não ser necessário, aí depende da aplicação, do que é que eu vou estar utilizando. Mas eu podia mexer aqui nessa taxa de aprendizado. Se eu colocar ela aqui como, se colocar 0,1, deixa eu ver se muda alguma coisa lá para mim, para eu ter dados um pouquinho melhor na minha acurácia. 98, né, 98%. Você vê que se eu mexer aqui no algoritmo que eu estou usando, né, lá na documentação tem dizendo várias outras formas que eu posso modificar, e diz lá também o que é que cada um vai estar representando. Mas na verdade eu estou utilizando e tendo uma acurácia aqui já um pouquinho melhor para minha rede neural. Já são 1h16, eu ainda vou aqui almoçar, mas tá rodado aí. É para ter uma ideia mesmo do que é uma rede neural, o que é que eu consegui melhorar aqui com a rede neural. Eu poderia mexer em outros parâmetros aqui dela, mudar a ativação, ou talvez o número de interações, que são as épocas. Enfim, de acordo com o que tem lá na documentação, eu vou precisar ler a documentação, de acordo com o que eu tenho de aplicação, e ver qual a melhor variação aqui desses parâmetros para poder ter um resultado melhor. Mas isso é um exemplo, né, de rede neural, para vocês entenderem como que ela funciona. Tá aí, vou passar o link dessa sequência de códigos, e aí vocês olham esse vídeo e, enfim, depois a gente conversa.